Sejam bem-vindos à Revista Fórum, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político, e hoje eu estou aqui para analisar um projeto de lei apresentado pela filha do Eduardo Cunha, que é deputada federal, a senhora Dani Cunha, que inclusive defendeu desesperadamente que o amigo do seu papi não fosse preso, o Chiquinho Brazão, que era um absurdo o Chiquinho Brazão estar preso, né, e mesmo discurso do Bolsonaro, porque hoje ele está preso, mas amanhã pode ser qualquer um de nós. Eu recomendo tanto para a senhora Dani Cunha, né, que inclusive tem um pai corrupto bem conhecido, assim também como para os demais parlamentares bolsonaristas que fizeram essa comparação. É bem simples. Se você não quer ser presa ou não quer ser preso, não seja um bandido. Não mande matar ninguém. Não mate ninguém. Não faça como seu pai que roubou dinheiro público. É bem simples, senhora Dani. E ela apresentou um projeto de lei que inclusive já está no Senado. Foi aprovado inclusive na CCJ, com relatoria de um senador do PDT do Maranhão, ou seja, um partido em tese de esquerda, o senhor Everton Rocha, e que diz o seguinte, que na verdade esse projeto que ele relatou, eu vou contar o que é o projeto já, tá? Ele corrige algumas distorções. Qual que é o projeto apresentado pela senhora Dani Cunha? Ela apresenta um projeto que faz o seguinte: o indivíduo que é enquadrado na lei complementar 135, que é a lei da ficha limpa, ele ficava inelegível por 8 anos, beleza? E aí como é que acontecia a contabilização da sua inelegibilidade de 8 anos? Digamos que o indivíduo cometeu um crime, e aí foi condenado a 4 anos pelo crime, beleza? Ele cumpria os 4 anos dele do crime, né? Nesse caso ali, como a pena é inferior se for inferior a 4, é regime aberto. Se for superior a 4, inferior a 8, é semiaberto. E aí ele foi condenado a 3 anos e 8 meses, regime aberto, beleza? Só que nesses 3 anos e 8 meses, ele ficaria com seus direitos políticos suspensos se a condenação for no âmbito criminal. Por quê? A Constituição Federal, no seu artigo 15, inciso 3º, já diz que pessoas que foram condenadas e têm a sua sentença transitada em julgado, pessoas com condenação criminal transitada em julgado, terão seus direitos suspensos políticos, tá? Enquanto os efeitos da sentença existirem. Traduzindo de uma linguagem bem direta para vocês. Se você matou alguém também, cometeu ali um crime e ficou 9 anos preso, o que acontece? Ou ficou 9 anos respondendo pelo crime ali, a sua condenação, você ficava 9 anos com seus direitos políticos suspensos. Lembrem, direito político suspenso é diferente de inelegibilidade. Se fosse assim, por exemplo, o indivíduo que está inelegível não poderia ter cargo em partido, e a gente sabe que o Bolsonaro não só tem cargo em partido, como ele é presidente de honra do PL e recebe o meu dinheiro e o seu dinheiro. Então a inelegibilidade não impede a participação política, impede a candidatura do indivíduo, ok? Então o indivíduo que está inelegível, ele não pode concorrer a um cargo político, mas ele pode votar, ele pode pedir voto, ele pode fazer parte de partido político. O Bolsonaro faz parte de partido político, inclusive. Então isso não impede de participar da vida política. Só que o que acontece? Com esse projeto apresentado pela Dani Cunha, que inclusive foi relatado pelo Everton Rocha, eu vou até ler o que ele disse aqui para vocês irem comigo com o comentário patético do senhor Everton Rocha. Olha o comentário dele. Ó. Este projeto corrige uma pequena distorção. Detalhe, tá? Este projeto agora é a terceira mini-reforma que o Brasil passa, a mini-reforma eleitoral, de 2015 para cá. A gente teve uma mini-reforma eleitoral em 2015, depois a gente teve outra mini-reforma eleitoral em 2017, até entrou um cisco no meu olho aqui, em 2017, e agora tem essa outra mini-reforma eleitoral que está sendo produzida agora em 2024, certo? E aí olha o que diz o senhor Everton Rocha. Esse projeto corrige uma pequena distorção de um projeto que nós aprovamos chamado Lei da Ficha Limpa. E aquele tá certo, né? Corrige uma distorção. Por quê? Qual que é a distorção que corrige? Esse projeto, a Lei da Ficha Limpa, né? A Lei Complementar 135, ele punia políticos corruptos com inelegibilidade de 8 anos. Então, é esta a correção. O Everton só esqueceu de citar isso, né? Que a correção agora é que você pode roubar, que tá liberado praticamente. Por quê? Porque com o projeto que ele é apresentado pela Dani Cunha, se pede para contar o período da inelegibilidade a partir do momento da condenação pelo crime que o indivíduo foi imputado. Ou seja, eu cometi um crime de homicídio, supostamente, fui condenado a 8 anos, ok? Então, a partir do dia 1 da minha condenação, a inelegibilidade também já conta. Então, quando eu acabar de cumprir essa sentença pelo crime de homicídio, no dia seguinte eu já estou apto a voltar à vida política em tese, já que a contabilização para esses 8 anos vai ser igual, segundo a lei, o projeto que ele é apresentado pela senhora
pela senhora Dani Cunha, e que o senhor Everton Rocha diz que tá ótimo, tá maravilhoso, inclusive ainda corrige distorções do que está na lei. Eu vou ler o que ele disse aqui e até peço desculpas a vocês hoje aqui por estar divagando, por estar sendo prolixo, é porque hoje foi um dia que eu acordei pé da vida quando eu li esse material aqui, ainda fui ler a justificativa do Everton Rocha, que foi inclusive amplamente elogiado pelo presidente da CCJ no Senado, o senhor Davi Alcolumbre, que pretende voltar a ser presidente da Câmara do Senado de novo, né? Mas vamos ler aqui, eu vou mostrar as hipocrisias e o baixo nível técnico do nosso Congresso, em específico da Câmara Alta, que é o Senado, que em tese deveriam ter os homens mais preparados deste país ocupando os cargos lá. Tá ali, ó. Esse projeto corrige uma pequena distorção de um projeto que nós aprovamos, chamado Lei da Ficha Limpa. Às vezes, por um erro técnico da administração, o ex-prefeito, o ex-gestor é condenado em órgão colegiado simplesmente à morte cívica e política dele. É hipocrisia falar em pena perpétua para quem cometeu qualquer tipo de erro no Brasil. Deixa eu explicar uma coisa para você, senador. Erro é diferente de crime, tá? Sabe o que é um erro? Erro, por exemplo, eu entrar numa rua e tá dizendo que era para ter entrado no GPS na primeira direita e eu entrar na segunda direita. Isso é um erro. Roubar dinheiro, por exemplo, de cesta básica, como tá acontecendo com o governador bolsonarista do Tocantins, não é erro, é crime. E não existe punibilidade perpétua no Brasil. Eles ainda estão limitando, inclusive nesse projeto da senhora Dani Cunha, tá? Para até 12 anos o limite máximo da inelegibilidade. Ou seja, se o indivíduo cometer 2 ou 3 crimes durante mais de um mandato dele no cargo que ele ocupou e depois ele for responder pela primeira inelegibilidade, depois pegar outra inelegibilidade, não se pode mais acumular. Agora, o tempo máximo é 12 anos. Tá liberando que faça o quê? Que roubem. E a justificativa do Everton só se aplica a um chefe de uma organização criminosa. Eu não tô dizendo que ele é, mas eu tô dando um cenário hipotético, né? É como se um suposto chefe de organização criminosa falasse o seguinte, olha, eu lidero essa organização criminosa e todo mundo que está abaixo de mim aqui pode continuar roubando junto comigo. Mas se um deles for preso e eu sei do roubo e não faço nada, eu também vou preso. Então deixa eu proteger eles aqui. Porque olha o que ele diz, ó. Às vezes um erro técnico da administração, o ex-prefeito ou ex-gestor é condenado em órgão colegiado simplesmente à morte cívica e política dele. Eu não conheço nenhum prefeito, nenhum governador que foi preso ou que perdeu os seus direitos políticos por um crime cometido, por exemplo, por um secretário, se for um presidente, por um ministro. Só se tem a condenação de ex-prefeito, de ex-gestor, senhor Everton Rocha, quando se comprova a culpabilidade daquele indivíduo, seja por ação ou omissão, ou seja, por ele fazer parte do esquema ou por ele não fazendo parte do esquema, saber do esquema e nada fazer para sanar o esquema. Sabe por que essa argumentação chega a ser vagabunda? Desculpa o termo que eu estou utilizando aqui hoje, porque vamos lá. Para o indivíduo entrar na vida política, senhor Everton Rocha, ele precisa seguir critérios estabelecidos na Constituição Federal. Está lá no artigo 14, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei: nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral, o domicílio eleitoral na circunscrição, filiação partidária e idade mínima para o cargo que quer concorrer, tá certo? Já no artigo abaixo, que é o artigo 15 da Constituição, ele traz ali qual é a hipótese de um indivíduo perder os seus direitos políticos, ou seja, não poder participar do processo eleitoral. Tá aqui, ó, artigo 15 da Constituição. É vedada a cassação de direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos seguintes casos. Inciso 3º. Condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem os seus efeitos. Por conta disso, inclusive, aquela fake news que os bolsonaristas espalharam que o Lula venceu nos presídios se mostrou falsa, porque preso, condenado criminalmente, com sentença transitada e julgada, não pode ter os seus direitos políticos preservados. Eles são suspensos enquanto duram os efeitos da pena. Quem pode votar estando preso, Carlito? O indivíduo que está, por exemplo, com a prisão preventiva, com a prisão temporária, uma prisão em flagrante, dependendo do que ele tenha feito ali. Mas quem está com sentença penal transitada e julgada, onde se esgotou todos os recursos e o presidente, o juiz já deu a sentença ali, ele não pode votar. Ele não tem direitos políticos. E este projeto apresentado pela Dani Cunha acaba praticamente com a função da Lei Complementar 135, que é punir político que rouba dinheiro público. E antigamente, gente, os parlamentares
Escondia, pelo menos, que queriam roubar, que queriam desviar dinheiro, que queriam fazer parte de esquema. Agora, o personagem do Justo Veríssimo, né, do falecido Chico Anísio, inclusive queria mandar um abraço pro meu amigo Niso Neto. A gente conversa muito sobre isso, né? Como é que o pai dele via tanta coisa acontecendo na política brasileira, tornava em personagem, a gente achava que era só ficção e hoje a gente vê sendo aplicada. Por quê? Lira brigando com o STF, com o Flávio Dino, pelo direito de poder roubar, que a palavra é essa. Por quê? Dino impediu que as emendas continuem existindo? Não. Ele só disse que ela tem de ter transparência e rastreabilidade. Transparência porque o princípio presente no artigo 37 da Constituição obriga se ter o princípio da impessoalidade, legalidade, publicidade e eficiência. Então precisa ser legal, precisa ser impessoal e precisa ser público. Primeiro ponto, já que o dinheiro também é público. E o segundo, a rastreabilidade, que é para saber aonde o dinheiro para onde o dinheiro foi enviado, onde o dinheiro foi aplicado, para que o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, Ministério Público, vereadores, governadores, deputados, façam ali, o povo, né, a população faça o acompanhamento desse material. Então, senhor, o Everton Rocha, tá? A pessoa que é condenada, ela já perde os direitos políticos dela, que é condenada criminalmente. Só que com esse projeto que ele achou o máximo, que foi super elogiado pelo Davi Alcolumbre, a pena conta a pena para inelegibilidade, porque lembre, inelegibilidade você não perde os direitos políticos, você perde um dos elementos estabelecidos na Constituição para participar do processo eleitoral, porque no artigo 14 fala o seguinte: são condições de elegibilidade na forma da lei o pleno exercício dos direitos políticos. Se você não tem um pleno exercício do seu direito político porque você está inelegível, você não pode participar do processo eleitoral concorrendo, mas você pode participar sendo dirigente de partido, como é o caso do Bolsonaro, que é presidente de honra do PL. Você pode participar pedindo voto, você pode participar sendo filiado a um partido, você não pode concorrer. Diferente de quem tem os direitos políticos suspensos, que aí não pode, inclusive, nem participar da vida partidária, tá? Não pode receber dinheiro público, não pode fazer algumas coisas, inclusive na coisa pública. E aí quando você vem aqui também, porque essa justificativa dele me pegou demais, porque às vezes por um erro técnico de alguém da equipe do gestor ou do ex-prefeito, ele é condenado e perde os direitos políticos. Não tem, eu não sei se eu acredito que pela limitação que está clara aqui do relator, né, eu vou acreditar que é limitação, porque se não for limitação é só falta de caráter mesmo. Não existe, o Everton Rocha, a terceirização de crime. Ou seja, eu não cometo um crime e digo que você sabia do crime e sem provar nada você é condenado também. Isso é um princípio básico do direito, né? O ônus da culpa cabe a quem acusa. Se eu digo que você roubou, eu tenho de provar que você roubou. É claro que existem situações em específico que o ônus da culpa é subjetivo. Mas em via de regra, quem acusa precisa provar do que está acusando. E só para provar para o senador, o Everton Rocha, que lamentavelmente é senador, acredito que sem saber qual a função do senador, né? O artigo 29 do Código Penal fala sobre o concurso de pessoas. Artigo 29, tá? Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Ou seja, senhor, o Everton Rocha, se tem um ex-gestor, se tem um ex-prefeito que foi condenado por um erro técnico da administração, só pode ter acontecido por dois motivos: por ação ou por omissão dos condenados. Ou seja, ou o prefeito ou o gestor sabiam e participavam do esquema, ou seja, ação direta, participação dolosa, né, dolo, intenção, ou omissão, sabia, mas não fazia nada. Então, omissão também na coisa pública é crime. Carlito, ainda tem alguma esperança para isso aí? Tem, porque isso aqui foi aprovado na CCJ, inclusive com falas de parlamentares do PT, de outros parlamentares da esquerda, de parlamentares bolsonaristas, para vocês verem. Então, quando vocês ouvirem, por exemplo, um senador, uma senadora subindo lá no púlpito e elogiando, né, ou combatendo a desigualdade, que é um absurdo, o ladrão de galinha está preso, mas quem desvia dinheiro de cesta básica não está, veja o discurso que ele ou ela deu no dia da CCJ discutir a idoneidade desse projeto, que acaba praticamente com a função da lei da ficha limpa. Se o indivíduo ficar condenado a mais de 8 anos, ele já recupera os direitos políticos automaticamente. Por quê? Porque pelo pedido feito pela Dani Cunha, que foi super elogiado pelos senadores, inclusive de esquerda também, a contabilização da inelegibilidade tem de acontecer a partir do dia 1 da condenação transitada e julgada.
Só que eles esquecem que a pessoa que é condenada criminalmente com sentença transitada julgada já perde os direitos políticos. Ela não é só inelegível, ela perde os direitos políticos. Aí antes era assim, 4 anos cumprindo a sentença criminal, depois mais 8 anos do transitado da inelegibilidade. E se tivesse mais de um crime que levasse a inelegibilidade, outra inelegibilidade. Eles também limitaram, agora só pode ser 12 anos, porque segundo, né, o defensor da honestidade, né, da coisa pública brasileira e os senadores brasileiros, né, é hipocrisia falar em pena perpétua para quem cometeu qualquer tipo de erro no Brasil. Erro, o Everton, é o que você comete ao falar esse bando de baboseira, sendo senador da República, relatando um projeto tão importante como esse. Então, não foi votado ainda no plenário do Senado. Depois que for votado, se for aprovado, o presidente Lula sanciona ou veta. Então, nós precisamos nos mobilizar. É a única alternativa que tem. Porque a lei da ficha limpa, que todo mundo sabe que foi criada para tentar botar Lula e Dilma na cadeia, para tentar botar membros do Partido dos Trabalhadores na cadeia, cumpriu o seu papel. Cumpriu o seu papel. Agora que é para botar quem está roubando na cadeia, ela não pode ser aplicada. Teve perdão das dívidas, como eu já falei recentemente, anistia de partidos políticos aí, que não cumpriram, inclusive, as normas que eles mesmos aprovaram. Aí você tem reforma eleitoral, mini reforma eleitoral em 2015, mini reforma eleitoral em 2017, mini reforma eleitoral em 2024, perdão de dívida daqui, perdão de dívida dali, eu quero continuar roubando através da emenda Pix sem transparência, eu quero isso, eu quero aquilo, senão eu vou pressionar o STF, a gente vai fazer guerra. E as pessoas simplesmente se acomodam, virou normal. O discurso do Maluf, o discurso do Antônio Carlos Magalhães, que se popularizou muito na Bahia, né? Tanto entre eleitores do Antônio Carlos Magalhães, quanto entre eleitores do Paulo Maluf em São Paulo, né? Ah, ele rouba, mas faz. Vai ser a normalização. E o ladrão de galinha, vocês também vão defender que ele tem que ser solto da cadeia? O ladrão de uma lata de leite para o filho e para a filha, de 1 quilo de carne, que foi preso com 3 gramas de cocaína, que é às vezes enquadrado como traficante, não é? E aí, como é que vai ficar? Desculpa hoje a falta de empatia ao gravar esse vídeo aqui, porque hoje eu tô meio pé da vida com essa situação, porque é patético. Então precisamos nos mobilizar, nos manifestar e cobrar que essa pataquada não passe. E aí, para não dizer que não tem nada de bom nisso aqui, a única coisa boa que tem na minha análise, até onde eu olhei aqui o projeto, é que a descompatibilização, que hoje é de cerca de 4 meses para candidatos que são integrantes do Ministério Público, da Defensoria Pública e policiais, militares e policiais, né? Era de 4 meses, agora tem que ser de 6 meses. É a única coisa que eu concordo, que realmente eu acho que o prazo de afastamento deveria ser maior do que é hoje. É a única coisa que eu concordo. Para que você não tenha delegado de polícia utilizando o aparato do Estado para ficar famoso e 4, 5 meses depois é candidato a alguma coisa, vence a eleição porque usou a estrutura do Estado para se promover. Tá? Então é isso, meus amigos. Reflitam sobre isso aí. Esse ano a gente tem eleição, São Paulo e todas as cidades do Brasil aí. Exerçam o seu direito ao voto, escolham candidatos preparados para sua cidade, para que a gente não tenha na sua cidade também figuras como a gente tem no Congresso Nacional. Grande abraço e até a nossa próxima análise aqui.